A gente viu um governo Lula que não tinha uma razão de existir. No próprio WW Especial, o último que eu tive a oportunidade de participar, aqui junto com o Andrei, a gente falava, olha, que futuro o governo Lula está oferecendo? Ele ainda é o favorito, já era favorito naquela época de reeleição, ele é um incumbente, ele é um presidente da República que está no seu terceiro mandato, então obviamente é uma figura forte, mas ele estava sem oferecer futuro ou uma razão de existir no governo. O que nós tínhamos naquele momento? Uma oposição que centrava sua crítica ao governo Lula como o governo das taxas. Era o taxade. Era o governo que aumentava os impostos, que queria que o povo mais pobre pagasse a conta de uma crise econômica. E aí nós tivemos um reposicionamento do governo. O governo conseguiu, em cima do discurso da justiça tributária, sair das cordas e colocar à direita os oposicionistas como aqueles que defendem que os ricos paguem menos impostos do que os pobres. E ele personificou um inimigo, o BBB, as bets, os bilionários e os bancos. Vamos lembrar que o inimigo do Collor o Collor era o caçador dos marajás, o Fernando Henrique tinha como inimigo a inflação, Lula 1 e Lula 2, o combate à miséria, a Dilma, o foco estava na educação. Todo governo teve um inimigo, e esse governo não tinha um inimigo. Ele conseguiu tangibilizar esse inimigo em cima do BBB. Porque quando você não tem um inimigo, o inimigo é você. E nesse exato momento, quando o governo conseguiu sair das cordas, vem o tarifaço do Trump. E ao vir o tarifaço do Trump, existem alguns fatores que se desenrolam nesse aspecto. Primeiro, o tema é taxa. Você não vê mais ninguém da direita ou da oposição chamando o governo do governo dos impostos e do governo das taxas. Seja pelo discurso do BBB, que veio antes, seja pelo Trump, taxando. 2, tira o discurso do patriotismo da direita. É muito difícil você se dizer patriota defendendo uma ação do governo norte-americano que pune a maioria dos brasileiros. E tem um terceiro aspecto, que racha a direita. A direita passou a ter... a direita oposicionista se distanciou do bolsonarismo radical, nesse momento. Daí você tem o bolsonarismo radical, por exemplo, atacando o Tarcísio, né? O Eduardo Bolsonaro atacando o Tarcísio, atacando o Ratinho. Então você cria um certo distanciamento da base financiadora do agro, que é prejudicada em parte pelo tarifaço, e de novo recua. Né? Não é à toa que nenhum governador participaram dos atos do último final de semana em favor do Bolsonaro. Mas o que para mim fica de especial, de mais estrutural, para a gente discutir mais à frente, William, é que o Lula passou a ser presidente. Até então, o Lula estava apagado no governo. O principal porta-voz do governo não estava falando. E com o discurso da justiça tributária e com o discurso da defesa da soberania nacional, nós voltamos a ter um presidente que se porta efetivamente como líder de uma nação.